Mas eu, na hipnose, por coincidência, eu já me interessava pelo tema regressão de memórias. Eu já tinha lido livros sobre vidas passadas. Independente de ser vida passada, independente do que se acredita, se existe vida depois da morte ou vida passada, independente disso, eu não avalio se existe ou não, eu não entro nisso. O meu olhar é prático. Mas eu tive uma regressão de memória dentro da hipnose, onde numa vida passada, sei lá quanto tempo antes, eu era como se fosse um, sei lá, na igreja católica, como se fosse um, sei lá, bispo, cardeal, é como se fosse algum, não, talvez padre, não sei, numa vida passada, mas eu estava insatisfeito porque eu não podia ensinar o que eu estava aprendendo, era só fazer a liturgia. Então eu tinha uma tristeza, e eu não tive naquela vida coragem de pedir, de sair e viver pelo próprio caminho, porque já tinha um status. E foi muito interessante essa memória, essa percepção, porque fez total sentido com essa vida. Independente se era a vida passada ou não, ou se era só uma memória de um antepassado, pode ser uma memória. Como a gente é afetado por quem veio antes, né? Assim, afetado emocionalmente, né? De repetir comportamento, então não dá para negar que pode ser, exemplo, a memória de alguém da minha família. Eu não lembro de todo mundo melhor. A gente não lembra de pessoas há 6 gerações. 8 gerações, se pegar 20, sim, 20, 25 anos por geração, 10 gerações, vou pegar 20 anos por geração de diferença. Dá 200 anos. Quem você conhece da sua família 200 anos atrás? Então, pode ser que essa memória seja de alguém da minha família de 200 anos atrás. Mas nessa memória, ou nessa memória, né? Nesse acesso de regressão de memória, teoricamente foi isso. Então tinha essa vida onde esse cardeal, esse bispo, sei lá, estava infeliz, definhando, insatisfeito dentro da Igreja Católica, porque ele não podia aplicar o que ele aprendia para ajudar as pessoas, porque a forma de ajudar era aquela liturgia. Pelo menos foi isso que eu acessei. Ou essa pessoa não via uma outra forma de ajudar, a não ser aquilo que já era estabelecido. E viveu aquela vida infeliz, sem fazer nada diferente, por medo de como sobreviver. Não confiou na vida. Então, nessa vida, eu não ia repetir o erro da passada. Um princípio importante é cometer novos erros. Não repetir, por exemplo. Então, a questão da motivação também. A gente se motivar pelo crescimento, pelo desafio, é importante, porque a gente vai aprender mais. Ficar em uma situação que você já tem conforto e segurança, sabendo que o seu sentimento fala para mudar, ficar nessa situação você está negando o sentimento. Isso vai gerar conflito. Quando o seu sentimento quer uma coisa e a sua mente faz outra, você já está em conflito com você. Isso vai se manifestar nas relações. E aí, sofrimento. Deixa eu ver. A Sandra escreveu: eu trabalho para mim, mas não estou conseguindo cliente. Recebi proposta de trabalhar para outros. Ah, entendi. E como fica o sentimento, Sandra, em relação a isso? Às vezes é um período. A questão chave é perceber, por exemplo, se você está fazendo tudo que está a seu alcance para conseguir clientes. Às vezes você não está conseguindo cliente, mas também não está se desafiando, fazendo coisas novas para atrair cliente. Às vezes você pode estar fazendo o que todo mundo está fazendo. Então, uma questão para conseguir clientes seria se parar e avaliar. Você está fazendo tudo que está ao alcance para conseguir clientes? Porque se você já fazendo o que todo mundo faz, você vai estar disputando com o que todo mundo está fazendo. E aí é mais difícil mesmo. A pergunta seria: o que você está fazendo de diferente? Esse seria um olhar. O outro olhar seria, pode ser um período, trabalhar para alguém e depois, em paralelo ou depois, você voltar a trabalhar para si, para lidar com o que está acontecendo. Isso tem a ver com a tua pergunta? E quando uma pessoa... Pode ser... agora eu entendi. Com a segundo comentário, Sandra, entendi o anterior.
O anterior era, então, quando uma pessoa recebe uma proposta de trabalho e deixa o que faz, é uma dor. Então, se você estiver deixando o trabalhar para si, porque trabalhar para si envolve insegurança, envolve lidar com o seu medo, e aí você vai trabalhar para alguém para sentir seguro, é interessante olhar para a relação com os pais e para o quanto você dá segurança para você. Entendeu? Porque trabalhar para alguém é você confiar mais no outro do que em si. Nada de errado sobre trabalhar com os outros. Mas quando você gostaria de trabalhar para si, mas quando você trabalha para si não dá certo. Aí você vai optar por trabalhar para alguém. Nada de errado, mas eu estou dizendo assim, trabalhar para alguém é mais fácil do que trabalhar para si? Por um lado, você divide a energia, né, o esforço, e pode dar mais resultados. Trabalhar para si, você faz tudo sozinho, e aí isso desgasta mesmo. Mas a questão chave seria o que o seu sentimento fala. Ou seja, não tem certo e errado. Trabalhar para si é certo, trabalhar para o outro é errado, ou o inverso. Trabalhar para alguém é certo, trabalhar para si é errado. Não tem certo e errado pré-definido. O que vai indicar o seu caminho, que é melhor para você, é o seu sentimento. O que você sente em relação a trabalhar para si? O que você sente em relação a trabalhar para alguém? Esse sentir é o que vai indicar. Ah, eu tenho medo de trabalhar para mim. Esse sentir, medo, não está indicando que é para você não trabalhar para si. Onde o medo está, é onde você tem que lidar, acolher o medo. Entendeu? É que quando eu falo para se guiar pelo sentimento, eu não estou te dizendo para fugir do medo. Isso é uma armadilha da mente. Se guiar pelas emoções não é fugir do medo. Ao contrário. Quando você tem medo de algo, faz esse algo. Se não é um medo que está ameaçando a sua vida, de algo que vai ameaçar a sua vida, é medo de errar, medo da crítica, medo do julgamento, medo da frustração. Se o medo é medo emocional, faz o que causa medo. Faz e acolhe. Fala para você, eu vou fazer mesmo que esteja tudo errado. Eu vou fazer mesmo que me critiquem. Porque você vai aprender algo no processo. Muitas vezes, um aprendizado é se amar, se gostar de si, mesmo com as críticas. É isso que o nosso eu emocional precisa ouvir da gente. Que mesmo com críticas, a gente se ama e fica do próprio lado. Mesmo que todos estejam contra, a gente se ama e fica do próprio lado. O nosso eu emocional precisa ouvir isso da gente.